Olá, olá pessoal, vamos começar agora a apresentação do nosso trabalho. Nós vamos fazer uma entrevista agora para a disciplina de avaliação educacional, da pós em tecnologias, linguagens e mídias na educação, da professora doutora Juliene Silva Vasconcelos, com os alunos Júlia Emiliana, Laiane Cristina e Ricardo Matos. O nosso entrevistado é o professor Fabrício, ele tem 30 anos, a sua formação é licenciatura em Geografia pela UFO, e o tempo de formação dele é 8 anos e 3 meses. A área de trabalho é Geografia, ele trabalha no Colégio Adventista de Uberlândia, na cidade de Uberlândia. Vamos começar com as perguntas. Pode começar, Laiane. Fabrício, seja bem-vindo novamente. Muito obrigada Obrigado. por ter participado aqui conosco dessa entrevista. A sua participação é importante, a colaboração também para nós também pensarmos aí as questões sobre educação. Bom, eu vou iniciar aqui fazendo uma primeira pergunta para você. Na sua concepção, qual que é o significado da educação? O que significa educação para você? Bom, primeiramente, agradeço pelo convite, por estarmos aí. Espero colaborar com o trabalho de vocês. Bom, educação, para mim, significa a base da construção de uma sociedade. A partir dessa educação que você começa, então, a estruturar ali o alinhamento da sociedade com base no conhecimento que ela adquire. Então, quanto mais conhecimento, mais nós temos perspectiva para uma sociedade que vai evoluir mais. Certo, ótimo. E dentro do seu trabalho, quais as metodologias que você utiliza? E dê alguns exemplos para a gente, para trabalhar aí a questão da educação nas suas aulas. Bom, nós temos a diversidade de alunos e de formas de aprendizagem diferente de cada um desses alunos. Eu tento mesclar o máximo possível formas diferentes de avaliação. A gente está acostumado muito com as provas, né? E isso já vem sendo enrijecido sobre nós há muito tempo. Mas eu sempre tento buscar formas diferentes para tentar perceber se aquele aluno realmente captou o conteúdo que eu tenho aplicado na sala. Então, por exemplo, em avaliações, até mesmo em provas, no modelo tradicional, eu tento buscar ali uma diferenciação entre questões fechadas, questões abertas, e gosto muito de colocar uma questão, mesmo que vale menos, mas com um ponto extra para ter um peso maior, para abordar aqueles alunos que não conseguem se expressar bem nas questões fechadas, nas questões abertas, né, que são as discursivas, e aí eles conseguem expressar de forma fazendo charge. Eu percebi isso logo no início do meu trabalho aqui no colégio. No primeiro ano, na primeira prova que os meninos fizeram, eu elaborei a prova conforme tinha sido orientado. Eles fizeram a prova, e no fundo da prova, quando eu recolhi ela, na parte branca, eles estavam fazendo desenhos na prova para aquele tempo passar. E foi ali que eu tive uma sacada. Nossa, esse pessoal está desenhando tão bem, por que eu não posso avaliar isso? Por que eu não posso considerar uma nota a partir daí? Então, foi aí que surgiu a ideia de colocar sempre nas provas ali uma questão a mais, valendo uma nota extra, que eles pudessem, né, expressar o conhecimento atrelado a alguma crítica, alguma charge, alguma coisa que eles estivessem sentindo. E aí eles começaram a fazer esses trabalhos. Nossa, Fabrício, incrível o seu relato. E você já puxando assim sobre a avaliação, eu queria entender para você qual a importância da avaliação dentro desse contexto educacional. Ele serve como uma forma de medir se aquele aluno conseguiu captar o conteúdo ou não. Existem várias formas de fazer isso, né? Mas a avaliação eu vejo mais nesse sentido. Certo. E de que forma você normalmente elabora suas avaliações? Como que você pensa as suas avaliações? Bom, eu sempre preciso de um critério que é trazer a geografia, isso dentro do meu contexto,
para a realidade deles, para o mundo que nós vivemos. A geografia, né, ela está muito presente no nosso dia a dia, então, nesse aspecto, eu tenho um pouco mais de facilidade de trazer para a realidade dos meninos. Então, eu sempre tento mostrar o seguinte, olha, todo esse conteúdo que nós estamos estudando, ele tem um fundamento, ele é necessário para alguma coisa, seja para utilização do desenvolvimento econômico, desenvolvimento da sociedade, entender a dinâmica da população, questões geopolíticas, até mesmo quando a gente está vendo questões sobre a geografia física, que seria clima, relevo, hidrografia, é possível fazer esse tipo de análise trazendo para um contexto de evolução. Vamos pegar isso e vamos analisar para ver como é possível usar de forma a evoluir economicamente um país, uma sociedade, enfim. Mais ou menos nessa linha que eu gosto de trabalhar com eles. Certo, perfeito. Fabrício, eu vou te fazer mais uma última pergunta antes de passar para a Julie. Bom, a gente viveu, né, há pouco tempo duas realidades, né? Então, a gente passou por uma pandemia, né, por um ensino remoto. E quais são os principais métodos avaliativos que você utiliza no ensino presencial e como você avalia os resultados? No ensino presencial, eu uso bastante formas dinâmicas de fazer com os meninos, debates, apresentação de slides, trazer vídeos. Gosto muito de trazer reportagens recentes que têm acontecido durante a semana, associando com o conteúdo da aula. Geralmente eu faço assim com eles, e o bom é que isso me gera um debate na sala. Então, eu vejo da perspectiva dos alunos e coloco sobre essas questões da geografia. Não, ótimo, Fabrício, muito obrigada. Eu vou passar para a Julie continuar a nossa entrevista. Oi, Fabrício, vou continuar essa segunda parte da entrevista com você, certo? Okay. É muito bom receber você aqui, que bom que você aceitou o nosso convite. E ela entrar um pouquinho sobre a questão do ensino presencial, e eu queria voltar um pouquinho para aquele ensino um pouco mais complicado que a gente teve no último ano, que foi o ensino remoto. A gente viveu essa experiência junto, né, na escola. Eu queria que você comentasse um pouquinho como foram as nossas formas de avaliação nesse período de ensino remoto. Uhum. Nós tentamos, ao longo desse tempo, fazer algumas adaptações. Adaptações em formas de recebimento das atividades dos alunos, porque isso era restrito, muitos não tinham condições de postar aquele trabalho ou aquela atividade que a gente pedia, por causa de problemas como a internet, e a gente sabe que muitas pessoas não têm esse acesso. Hoje o celular está aqui, né? Na palma da mão, você pega lá e manda, mas esse celular não está disponível para todo mundo. Nós estamos trabalhando numa escola particular, e mesmo assim nós temos alunos bolsistas, e esses alunos, né, precisam ser atingidos, e muitos deles não têm condições. Então, a gente dava uma liberdade, um tempo extra, uma forma diferente de poder chegar até esses alunos. Pela experiência, né, tem dois lados. Eu vejo que as aulas remotas tiveram dois lados. Um lado pelo professor e o lado pelo aluno. Para o professor, para muitos, não gostaram da forma online, né? Eu não sei se vocês vão chegar, né, a tocar nesse ponto, mas muitos professores não gostaram do formato online. Eu não sei se por causa dessa dinâmica das coisas acontecendo mais rápido, em sala de aula a gente acaba tendo que perder alguns minutos ali por chamar a atenção de alguma disciplina, alguma coisa assim. Você acaba perdendo alguns minutos do seu tempo, fazendo a chamada, aquelas coisas mais tradicionais, colocar, né, o pessoal nos lugares. No formato online, o pessoal entra ali, está cada um no conforto ali da sua casa, né, focado nas aulas, em parte, que eu já vou chegar lá. E por lado do professor, tá ok, ele vai despejar aquele conteúdo e fazer o máximo. Eu tinha uma certa noção de que as minhas aulas de 50 minutos, elas estavam realmente rendendo. A experiência que eu tive foi essa. Pro lado do aluno, agora, nessa retomada das aulas presenciais, eu percebi duas coisas. Aqueles que se dedicaram, eles se destacaram
porque você percebe que eles acompanharam as suas aulas. E aqueles que não estavam ali acompanhando bem as aulas, seja por N motivos, e aí a gente tem, né, uma corda, cada uma puxando para um lado, e que eu vejo que isso vai ser, nos próximos anos, um problema que teremos que resolver, não é? Sim, sim. Foi uma questão muito complicada mesmo. Como eu disse, a gente viveu esse período remoto junto, não foi fácil, a gente tinha que alcançar muita gente, né? E agora, depois que esse período passou, a gente tem aí o novo normal. E como que a gente consegue perceber, Fabrício, essas diferenças entre as avaliações que eram feitas no remoto e agora são usadas no presencial? Quais são as principais diferenças que a gente vê entre presencial e remoto? Avaliação, por exemplo, puxando aqui pelo lado da prova, né, que a gente até falou agora há pouco, as provas, né, eu já pensava assim, bom, os alunos estão em casa, eles vão fazer consultas, né, seja pela internet, pelo livro. Então, eu já tinha liberado assim, olha, pessoal, eu colocava orientação lá, para que eles pudessem acompanhar a prova e fazer a prova de consulta, não era um problema para mim nesse ponto. Porque a minha forma de buscar avaliar esse aluno era como ele associava o conteúdo na prática. Como que eu poderia, por exemplo, pegar uma informação sobre crescimento populacional no Brasil e eu iria fazer análise disso e tentar resolver o problema da previdência social. Entende? É mais ou menos nisso. O livro vinha trazendo bonitinho, né, como funcionava a dinâmica populacional, mas ela não falava como resolver esse problema. Então, era um exercício de pensar. Então, por mais que eu tivesse a consulta, eu teria que ter o esforço de pensar em algo, bolar algo para resolver esse problema. E que eu vejo que no futuro pode ser uma boa a pessoas que têm esse pensamento já assim, um terreno mais ou menos ali palpável para construir algo novo. Meio que já essa predisposição, né, para esse pensamento, para Isso. resolutiva de problemas, tudo legal. E para a gente fechar aqui, já tratando um pouquinho aí disso que você deixou, quais são as suas dicas sobre uma melhor estratégia avaliativa no nível educacional que você atua? Bom, uma dica que eu posso dar é que eu vejo muitos alunos falarem, né? Professor, mas aquele conteúdo, quando é que eu vou usar esse conteúdo para mim, na minha vida? Eu não tenho essa percepção. E quando você começa a trazer isso para o aluno, fica mais fácil. Porque aí nas aulas seguintes, eles, nossa, professor, aconteceu isso, 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 eu tinha falado isso na sala de aula. E aí ele começa a associar, e essa associação é muito boa. Tentar sempre buscar chegar na realidade do aluno com o conteúdo que você está passando. Ele começa a apaixonar por aquilo que você está fazendo. Ele começa a ver um motivo, né, um objetivo para estar aprendendo aquilo. Muito legal. Muito obrigada pelas suas Exato. respostas, Fabrício. Ok. Professor Fabrício, muito obrigado pela sua participação. Nós só temos a agradecer pelas suas contribuições para o nosso trabalho. Em Eu nome que meu e agradeço. das colegas, a gente agradece o senhor pela participação. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês gostem e a gente se vê na próxima. Até mais e tchau, tchau. Deixa eu ver se vai dar certo.